Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos juntos para mais uma aulinha de geografia. Olha que legal, professor, tá com saudades. Eu sei, não chore de emoção porque nós estamos todos juntos aqui. Vamos nessa? Antes de começar de novo, aquele recadinho importante. Lembre de pegar na sua escola o material para você, aluno ou aluna, que necessita ir até a escola buscar. Pega o material, leva para casa, acompanha as aulas aqui na TV, vai lá, preenche, anota no caderno, devolve na escola para seguir o fluxo. Você que usa o Google Classroom, maravilha! Você vai lá, entra, antes de começar a fazer a sua atividade, lá no formulário, não importa qual seja a sua atividade, não esqueça de marcar sua presença. Presente, professor, quem deseja marcar sua presença, marca que sim. E aí faz sua atividade, beleza? São dados importantíssimos. Na aula próxima passada também, eu tinha falado de que iria dar um recadinho e acabei deixando para esta aula o início dessa. Em vez de dar no final daquela, eu quis dar nessa aula aqui. O recado é o seguinte, meu querido e minha querida, por favor, vocês devem estar vendo e lendo que os professores estão colocando para vocês no mural, lá dentro do Google Classroom, para quem tem esse acesso, lá no mural, eles colocam instruções, eles comentam sobre as aulas, colocam a sua explicação, a explicação pessoal do professor para você, meu querido, para você, minha querida, isso. Aí você lê, mas o professor não sabe se você leu ou não. Então, por favor, coloque um ok. Vai lá, ok, isso. Esse ok é interagir com o professor. Ok, professor, eu li. Só um ok. Ou comente. Oh, que legal, professor, que foi bacana que você colocou aqui. Muito bom mesmo, parabéns. Vamos junto, estamos juntos, professor. Se cuida, tal, entendeu? Mas interaja com o teu professor. Não quer escrever muito? Ponha ok. O professor vai saber. Oh, ele leu, beleza. Isso que é muito importante. Tudo bem? Vamos para a nossa aula de hoje? Vem cá. Hoje a gente retoma a questão da paisagem do continente americano e também nós vamos entender as relações dessa paisagem agora com o modo de vida do povo norte-americano. Então nós vamos ter, na sequência, 3 aulas legais. Na primeira aula vamos falar sobre a América do Norte, depois a América Central e ainda depois a América do Sul. Não que um é superior ao outro, não tem nada a ver. Foi só uma sequência didática, tá? Pegamos o Norte, América Central e América do Sul. Poderia ser ao contrário, mas eu optei por essa forma de ser. Tudo bem? Vamos lá, então. Retomando a aula anterior, lembra? Relevo da América? Oh, professor, isso aí está no papo. A parte mais a oeste, as montanhas mais elevadas. Nós temos as planícies centrais e os planaltos centrais, e depois as planícies litorâneas mais para o leste. Isso, cara, beleza. Oh, professor, também tem mais um detalhe aqui, ó. Nas planícies litorâneas voltadas para o Oceano Pacífico, ela é mais estreitinha. Ah, muito bom, muito bom. Ah, e também, professor, nós vimos lá os tipos de relevo. Quais são mesmo? Ah, sim, nós temos lá as cadeias de montanhas, planaltos, planícies e depressões. Oh, mas que maravilha! E vem cá, você lembra o que era aquele negócio de dobramentos modernos? Ah, isso, a estrutura geológica. Beleza. Qual era mesmo? Nós temos dobramentos modernos, bacias sedimentares e escudos cristalinos. Legal, gente. E lembra que o relevo está associado também aos rios, isso, aos rios. Vimos bacia hidrográfica, o conceito, vimos lá que os rios nascem normalmente e daí eles vão ter uma vertente onde ele desemboca, aqui no norte, vertente para o Ártico, para o Golfo do México, ou então a vertente atlântica e a vertente pacífica. Lembra disso aí? Beleza. Depois, clima. Professor, do clima tinha os fatores climáticos. Vamos citar? Latitude, altitude, massas de ar, correntes marítimas, maritimidade e continentalidade, e aí nós vimos a zona intertropical, clima, 2 tipos climáticos, quente, né? Zonas temperadas, 4 tipos climáticos, as estações do ano, 2 estações do ano, desculpa, e aí você tem lá no norte 2 estações do ano de novo. Então, de novo, vamos tudo outra vez, professor, vamos lá. Zona intertropical, 2 tipos
de estações do ano, verão e inverno. Zonas temperadas, legal, você tem 4 estações do ano bem definidas. Zonas polares, 2 de novo, verão e inverno, mas lá é frio. E aqui perto do Equador é quente, que é um fator climático, né? A latitude. A latitude é mesmo inversamente proporcional à temperatura. Legal. Também nós vimos naquela aula a vegetação, que tem uma proximidade gigante com o tipo de clima. Portanto, vegetações mais exuberantes próximas à linha do Equador, e à medida que vai se afastando da linha do Equador, entramos nas vegetações do tipo temperada ou subtropicais, né? E as vegetações do tipo polar ou ainda especificamente vegetação de altitude. Ô, professor, e deserto? Ih, acabou a pergunta. Deserto é ausência de vegetação. Clima do tipo lá do deserto é o clima árido ou clima semiárido. Beleza? Joia, professor, tranquilo. Vamos para a nossa aulinha de hoje, então? Acho que não tem dúvidas aí. Paisagem. Milton Santos, não tem como falar. Tudo o que os nossos olhos alcançam no horizonte, feitos não apenas de formas, mas também dos sons, das cores e dos odores, é paisagem. Esse é o conceito que eu queria que vocês gravassem. E a paisagem, ela pode ser de 2 tipos, ó. Você tem a paisagem natural, ou então a paisagem artificial. Não, meu filho, antrópica. Paisagem natural e antrópica. Antrópica é do homem, isso, antropo, homem. E esta paisagem antrópica, cerne da nossa disciplina, ainda nós temos a paisagem rural, predomínio de áreas de campo, nós temos a paisagem industrial, predomínio de indústrias, e ainda a paisagem urbana, predomínio lá de prédios, ruas, né, casas, enfim. Beleza, gente? Bem legal isso aí. Então, veja, o cerne da nossa disciplina está aqui, ó, a paisagem antrópica. Porque agora nós vamos ver como que o homem se organiza dentro desse espaço, né? Esse espaço antrópico. Vamos fazer um quiz aí? A relação antrópica na transformação e construção da paisagem, que influencia o modo de vida da população, está relacionada aos meios rural e urbano, só urbano, ou rural, industrial e urbano? Pense aí que a gente já volta com a resposta. Gente, conseguiram fazer atividade aí? Ô, professor, essa aí tá moleza, concordo com você, porque você marcou com certeza a alternativa letra C, né? Não tem como. Ora, rural e urbano, só no rural e urbano não é. Só urbano também não. Como é que fica a indústria? E repare que um é consequência do outro, ó. O meio rural, a ruralização, depois começou o processo de industrialização, e depois, junto com a industrialização, surgem as cidades. Aí que legal, tá vendo? Então tá aí. Vamos para frente? As paisagens, ou a paisagem natural e o modo de vida na América do Norte, eu quero começar aqui, ó. Veja só, nós tínhamos a paisagem natural, certo? Só que começou a vir os processos de imigrantes. E os imigrantes europeus, quando chegam naquele espaço, o continente americano não estava sozinho, não era que, não tem ninguém ali, não. Eles vieram fazendo uma ocupação daquele espaço, e já tinha gente lá, né? Então, veja, alguns marcos importantes no contexto histórico. Vou pegar um pouquinho da história para justificar como que o espaço foi se organizando. Isso é geografia, né? Então, vem cá, chegada dos europeus. Beleza, os europeus chegaram ali, encontraram aquela montanha e disseram, galera, tudo bom? Que bacana, vem cá, meus amigos. Não, foi uma chacina. Indígenas, seres humanos, trataram como bichos, né? E, além disso, dominaram aquele espaço. Aí fizeram um aculturamento. O que é isso, professor? Horas. Pegaram, implementaram, colocaram a cultura europeia no continente. Como se a cultura daqueles povos não fosse importante. Elas são muito importantes. Não existe uma cultura maior que a outra. O desmatamento foi gigante. Olha aqui, ó. 1620,
Hã? Início do século XVII, olha aqui, ó, quanta de vegetação que tinha. 1850 começou aqui um processo de desmatamento, ó, tá vendo? Regiões litorâneas e tal. Olha aqui, 1920, início do século XX. Olha aqui, ó, praticamente tudo desmatado. Porque em 1880 inicia o processo de industrialização muito forte aqui nessa região dos Grandes Lagos. Eu estou pegando os Estados Unidos como exemplo, tá? Mas veja aqui, ó, e pela força que é, e pelo tamanho, ele é o quarto maior país do mundo. Então é importante a gente dar uma olhada. Olha aí, ó, que interessante que ficou. Ô, professor, tudo isso é... E daí começou o processo de exploração dos recursos naturais. Só um detalhe, 1920, que ano que nós estamos mesmo? 100 anos atrás. Imagine hoje, como que não está hoje isso, se a gente fosse fazer uma continuação desse mapa. Tá vendo? Beleza? Bom, falar em desmatamento, aqui nós temos um mapinha aí, ó. E aí você repare que existe uma grande área, olha, tem até um pintadinho ali de verde, parece que está tudo tranquilo, né? Mas vem cá, o desmatamento foi tudo isso aqui. Olha só. E por que tem áreas aqui, ó, que ainda tem vegetação? Bom, aí você tem os Montes Apalaches, tá aqui. Aí você tem aqui, ó, as Rochosas, Mackenzie, tá aí como tá explicado por quê. Olha aqui, ó, tudo branco, ó, as áreas de ocupação do homem no meio rural, que nós chamamos das grandes planícies centrais, né, naquele espaço territorial. Tá aí, gente. Então, repare você que mesmo uma manchinha pequenininha dessa aqui é gigantesco o lugar, porque a escala desse mapa é uma escala pequena, tá bom? Vamos para frente, então, fazer uma atividade? Sobre a grande área de desmatamento em decorrência da interferência antrópica na América do Norte, marque V para verdadeira e F para falsa. Letra A. As áreas de vazios demográficos, devido ao clima polar ou frio de alta montanha, são as áreas que sofreram menos desmatamento. Letra B. O desmatamento na América do Norte é pouco significativo, por não haver florestas equatorial e tropical como a Amazônia. E letra C. Devido à expansão agrícola e industrial de tecnologia, as planícies centrais foram muito devastadas. Pensa aí que eu já retorno com a resposta.
Muito bem, gente, tamo junto de novo. Vamos lá? Professor, qual é a resposta correta? Diga logo, professor, diga logo. Vamos lá, junto e pá! Acertei tudo, maravilha. Vamos junto na letra B? Por que a letra B é falsa, professor? Olha lá. O desmatamento na América do Norte é pouco significativo por não haver florestas equatorial ou tropical como a Amazônia. Gente, quando a gente fala de desmatamento, eu não tenho que associar apenas árvores de grande porte. Né? Falar de desmatamento, ora, poderá ser uma área de campo. E se você for ver, as planícies ali centrais da América foi muito devastado, que eram áreas bastante promissoras mesmo, né? Com predomínio de uma vegetação aí mais de campo, mais rasteira, vamos dizer assim, mas de qualquer jeito foi desmatado. Fora as áreas próximas das cidades, litorâneas e tudo mais, tudo desmatado, cedendo espaço, horas para o campo, horas para a indústria e o processo de urbanização. Tudo bem? Então ficamos assim, tá bom? Vamos para frente. O meio rural. Os Estados Unidos é muito interessante, a gente vai separar os três, tá? Estamos falando da América do Norte e, consequentemente, já que é América do Norte, então a gente vai separar em Estados Unidos, Canadá e México, tá bom? Meio rural, meio industrial e meio urbano. Vamos começar pelo meio rural aqui, vamos junto. Os Estados Unidos se organizou em áreas. Então, você repare que você tem áreas específicas, chamamos essas áreas de cinturões ou belts. Então, você tem o cinturão da pecuária para corte ou pecuária extensiva, que pega toda essa parte aqui rosa, né? Você tem a policultura, que pega toda essa região em laranja. Aí você tem o cinturão do trigo, que é essa parte em amarelo, aqui, ali, tá bom? O cinturão do leite, perto da região dos Grandes Lagos. Olha aí, ó. O cinturão do milho, essa área verde, o do algodão, ó, toda essa região, as culturas tropicais, a fruticultura aqui na região da Flórida, beleza? Então você repara assim que os Estados Unidos se organizou de uma maneira tal que não é de qualquer jeito. Eu vou plantar aqui o que eu quiser, não. Se você mora nesta região aqui, você vai plantar, no caso, policultura, aí pode ser qualquer coisa. Mas se eu moro aqui, não, aqui é um cinturão do algodão. Com isso ele busca ser autossuficiente a nível dos seus plantios, né? A nível da indústria, a nível de tudo. Os Estados Unidos é muito organizado. Pô, professor, estou vendo aqui que tem uns 500 mil, o que é isso? Isso aí são isoietas que são indicativos, na verdade, de chuva. É importante. 1.000 milímetros de chuva, 500 milímetros, está vendo? É a quantidade de chuva que você tem naquele espaço. Por que chuva, professor? Porque é um meio rural. A vegetação precisa também, né, de um bom índice pluviométrico, tá bom? E no Canadá, professor, olha lá, no Canadá é assim, ó. Grande área de terras que não são cultiváveis, porque isso é gelo. Aí você tem a área de florestas, coníferas, essas florestas participam da economia do Canadá, sim, né? E dentro dessa participação, então eles fazem corte de árvores dessas coníferas e acaba principalmente movimentando a indústria de papel e celulose, que nós já vamos ver. Mas repare que essa faixa aqui, ó, amarelinha, é onde você tem a policultura e regiões industriais também, ok? Então o Canadá, ele se organiza mais ou menos assim, a parte sul, um pouquinho mais quente, é onde você vai ter aí o meio rural dele. E o México, professor? O México é assim, ó. Olha que legal. O México ele já tem aí grande parte de uma criação de gado extensivo também. Lembra disso do 7º ano? Pecuária intensiva e pecuária extensiva. Eu estou falando aqui, acho que de repente você não lembra. Vamos dar uma recordada? Pecuária extensiva, o gado solto no pasto. Isso. E a pecuária intensiva, o gado preso sob confinamento. Qual que dá mais grana? O gado preso sob confinamento. Mas por quê, professor? Ora, porque aí você tem um processo de maior lucratividade. O gado não precisa se deslocar desgastando energia até a área de pastagem e retorna, tá vendo? Então, produção de leite é maior, a carne é mais macia do que um gado de pecuária extensiva. Tá bom? É isso aí, basicamente. Então, veja, grande quantidade ali de área, né? Mas também o México tem produção do milho, em amarelo, algodão, também igual lá nos Estados Unidos, tá? O arroz nessas partes em roxinho mais escuro,
milho e trigo em laranja. E agora falar um pouquinho do café. O México é um grande exportador de café também. Essas áreas achuradas aqui, ó, em vermelho, olha aqui a legenda, é a área de café, tá bom? O México não é café em tudo. Ele é forte na exportação de café, mas não tem todo o México. Eu poderia dizer, via de regra, que o México, grandemente, ele tem aí a produção da cana-de-açúcar, do algodão, milho e trigo. Tudo bem? Vamos fazer aí uma atividade para fixando esse negócio? Em relação à organização do espaço rural na América do Norte, é correto afirmar que é grifo correto? E vamos lá, letra A. A região sul do Canadá possui terras não cultiváveis, assim como na porção leste dos Estados Unidos, leste, devido à presença das rochas e do clima polar. Acho que está meio bagunçado aí, lê direitinho depois. Letra B. O México é um grande exportador de café e sua monocultura abrange grande parte do país. Letra C. A produção agrícola dos Estados Unidos é organizada em cinturões, belts, maximizando sua produção, aumentando sua produção, na busca da autossuficiência nos diferentes setores da economia. Gente, dá uma pensada e eu já retorno com vocês com a resposta.
Gente, tranquila essa questãozinha, hein? Tamo junto de novo e vamos para a resposta. Diga qual é, professor? É a letra C. Quase deu na trave. Mas o que deu na trave, cara? Ô, professor, marquei a letra A. Vem cá, a região sul do Canadá possui terras não cultiváveis? Não. O sul é mais quente, lembra no Canadá? Ao contrário nosso aqui. Agora, quando você se afasta mais para o norte do Canadá, é que vai ficando mais frio. Consequentemente, é no sul. Se você tem terras cultiváveis, só pode ter no sul, tá? Mas vamos seguir, ó. Região sul do Canadá possui terras não cultiváveis? Não, são as terras cultiváveis. E na porção leste dos Estados Unidos, leste, devido à presença da rochosa, está no leste? Não, nós vimos no relevo. A rochosa está no oeste. Legal, muito bem. Ô, professor, e a letra B? O México é um grande exportador de café. Eu falei isso. Mas a monocultura do café abrange grande parte do país? Não. São pequenas partes espalhadas, né? Beleza? Bem tranquilo. Muito importante a letra C, por isso que eu fiz questão de marcar ela. Vamos para frente? Meio industrial. Olha só. Gente, 2 focos, sem enrolação. Falou dos Estados Unidos, enquanto meio industrial, 2 partes. Nós temos a parte aqui nordeste dos Estados Unidos, de novo, essa região nordeste aqui, ó, faz parte de uma região industrial antiga, chamada de Manufacturing Belt, ou é um cinturão, também por cinturão. Ali, ó, áreas de manufatura, né, da indústria antiga, automobilística muito forte naquele espaço ali, a siderurgia muito forte, ok? Petroquímica, por conta da região dos Grandes Lagos, bastante petróleo naquele espaço ali, legal. Outra região importante onde tem o Vale do Silício ali, ó, Dallas, Houston, Nova Orleans, está vendo? Lançamentos, inclusive, da NASA, de foguetes e tudo mais nesse espaço ali. Tem aqui o Cabo Canaveral, mas não faz ainda parte deste cinturão da região industrial recente e de alta tecnologia. Desenvolvimento ali do Vale do Silício. Ô, professor, mas o que tem isso a ver? Cara, o Vale do Silício é o início, o start, praticamente, dessa relação de computadores, informática, onde surge toda essa potencialidade e que acabou elevando não somente os Estados Unidos, como o mundo como um todo, né? Através disso aí. Sabe aquelas placas protoboard que a gente chama? Aquelas verdinhas que está dentro do teu celular, que está dentro de placa de computador, é feito com silício. Olha que legal. Então, está aí, né, nos Estados Unidos, via de regra. Desenvolvimento aeronáutico, bastante forte. Aqui, mais para a região sul, aqui, ó, uma aeronáutica militar, né, ok? Enfim, está aí os Estados Unidos, né? Vamos para o Canadá? Vamos para o Canadá, olha lá. No Canadá, praticamente, eu poderia dizer assim, o espelho. Canadá é espelho dos Estados Unidos, espelhado. Você tem Estados Unidos aqui, Canadá em cima, como se fosse um espelho, espelhando. Por quê, professor? Ora, porque está na região sul do Canadá o desenvolvimento das grandes indústrias, nessas manchas vermelhas, né, a região industrial. Você tem aí, ó, cultura do trigo, que eu falei anteriormente, policultura do leite. Está vendo como parece uma extensão, está espelhado? Nos Estados Unidos é parte norte, no Canadá, parte sul. Tá aí, se justifica até pelo clima, né? A presença das coníferas, áreas que não são cultiváveis, olha que legal, né? Mas o Canadá tem um negócio interessante, essa área azul aqui, ó, são as zonas de pesca dentro daquele espaço ali. Também quero destacar aqui, ó, um pouquinho nessa região dos Grandes Lagos de petróleo, também nesta outra região aqui, vamos dizer, sudoeste canadense, né? Também área de petróleo e gás natural, ok? Então, repare você que as grandes, Toronto, Ottawa, Montreal, Quebec, né? Winnipeg, essas são regiões aqui bem famosas dentro do Canadá, o que traz, então, essa grande estrutura do meio industrial. E no México, professor? No México, está aí o México, aí, ó. O México também tem essa área verde, as zonas petrolíferas, área de carvão mineral, né? Áreas industriais aqui, ó, cheio de indústrias voltadas para a indústria química, a indústria siderúrgica, automobilística, mas aí, olha aqui, ó, bem na linha de fronteira entre Estados Unidos e México, repare que tem aqui, ó, essas bolinhas cortadas. São o que nós chamamos de
maquiadoras. Maquiadoras? Então tem as meninas lá se maquiando? Não, velho, não tem nada a ver com isso aí. Maquiadora, presta atenção, é o nome dado a indústrias dos Estados Unidos que se instalaram naquele espaço, utilizando mão de obra mais barata e também recursos naturais ali daquele espaço. Essas maquiadoras é bem legal, eu vou colocar um advanced aqui para você, só para você saber, tá? Ora, os Estados Unidos vão lá e colocou aquelas indústrias, estão utilizando eles, beleza? Muito bem, os caras estão enriquecendo com isso, estão utilizando os recursos naturais. E eles não contavam com ventos, esses ventos acabaram levando a poluição dessas indústrias para os Estados Unidos, não contaram. Então essas indústrias potencializam, na verdade, os problemas climáticos existentes por conta aí desse processo, né, vamos chamar assim, dentro dos Estados Unidos, né? Esse processo dessa poluição, né, a nível da atmosférica. Tudo bem? Aí? Então vamos para uma atividade. Considerando o espaço industrial da América do Norte, marque a alternativa incorreta. Circula, incorreta, meu amigo. Circula. Letra A. Grande parte da indústria de nova e alta tecnologia nos Estados Unidos está concentrada na porção norte do país, desde o início de sua industrialização. Nova e alta tecnologia no norte. Presta atenção. Letra B. Pode-se afirmar que o Canadá é espelho dos Estados Unidos, quando se trata de localização das indústrias próximas à região dos Grandes Lagos. E letra C, denomina-se de maquiadoras as indústrias mexicanas próximas à fronteira com os Estados Unidos. Ele quer saber a incorreta. Dá uma estudadinha e a gente já volta com a atividade.
Muito bem, gente, tá aí a resposta. Já coloquei a resposta diretão, vamos lá. Oh, maravilha, professor, acertei, essa é incorreta, isso, e por quê? Vamos ver se você pegou? Grande parte da indústria de nova e alta tecnologia está concentrada na porção sul, no sul do país. Muito bem, gente. Eu quero que você dê uma arrumada lá, por favor. Onde está norte, ele põe o norte com letra maiúscula, é nome, né? Nome da localização, tudo bem? Vamos para frente? Olha lá, espaço urbano, megalópolis, olha aí, ó. O espaço urbano nos Estados Unidos, o que aconteceu? As metrópoles foram crescendo. Só que daí duas metrópoles cresceram, entrou num processo chamado de conurbação, uma juntou com a outra e fez uma grande metrópole. E essa grande metrópole nós chamamos de megalópolis. Você tem aqui em São Francisco, San Diego, você aqui tem Pittsburgh, tá vendo? Washington, Boston, vamos dar uma olhadinha? Olha só, dentro dessas megalópolis nós temos, e no processo de conurbação, que é Boston e mais Washington. Você tem Chippewa, que pega Chicago e Pittsburgh, é um polo financeiro, aí está nessa região dos Grandes Lagos. Você tem São Francisco, San Diego e Sacramento, né? Esse pertence ao estado da Califórnia e é um parque industrial nesse espaço aí. Também tecnopolos da aeronáutica e da indústria têxtil, beleza? Mais uma atividade. O processo de conurbação, de junção lá, né, duas metrópoles que formam uma megalópole, evidenciado pela megalópolis nos Estados Unidos, ocorreu devido incremento da tecnologia nos diferentes setores da economia, setor primário, secundário e terciário, né, onde as cidades passaram a se juntar formando uma megalópole. Cidades se juntaram formando uma megalópole, preste atenção. Letra B. Intensificação do espaço urbano como consequência da industrialização e dos avanços tecnológicos na região, havendo a fusão de metrópoles formando uma megalópole. E letra C, grande investimento em infraestrutura que promoveu a conurbação do espaço industrial. Essa você vai ter que dar uma pensadinha. Já voltamos.
Muito bem, gente, tamo junto e lá vai a resposta correta, Muito bem, olha lá, ó. O processo de conurbação ocorreu devido à intensificação do espaço urbano, como consequência da industrialização, dos avanços tecnológicos na região, havendo fusão de metrópoles. Por que a letra A está errada? Porque não é cidades. Cidades que crescem vão formar uma metrópole. Duas metrópoles formam uma megalópole. Está vendo? É uma sequência, tá bom? Muito bem, olha aí, ó, Boston para você, olha que bacana. Predomínio, né, ali de um espaço urbanizado. Olha lá, Toronto, no Canadá. Que bonito, professor, olha só. E aí ainda a cidade do México, olha aí que legal, né? Bem bacana, tá vendo? Anoitecendo, tal, bem bonito. Ok, vamos fazer junto esse quiz? Entende-se que o modo de vida das pessoas na América do Norte, no contexto da paisagem, são organizados de acordo com suas atividades. Assim é incorreto afirmar, e você já grifou incorreto, estamos fazendo junto e vamos que vamos. Se relacionam com a natureza e o meio em que se vive, organizando as paisagens. Se relacionam pelo processo de industrialização e urbanização na organização da paisagem. Ou o modo de vida das pessoas não interfere na organização do espaço em que vivem. Por favor, né? Qual é a alternativa? Isso, cara, a alternativa é a letra C, muito bem. Ou seja, claro que o modo de vida das pessoas estão diretamente interferindo na organização do espaço geográfico e da paisagem. Gente, hoje nós vimos aí essa relação da paisagem, de como que o espaço na América do Norte se organizou, e na próxima aula a gente vai ver a América Central. Aguardo vocês lá e até a próxima.